Vamos a nossa aula, dando continuidade ao conteúdo do Segundo Reinado. Em nossa aula anterior, havia desenvolvido um projeto de estabelecer 4 marcas importantes para o entendimento do conteúdo. E eu disse a vocês, não adianta você observar o Segundo Reinado de forma contínua e misturando todas as fases. Então, é importante que você, primeiro, entenda que nós avaliamos a questão política, você deve estar lembrado, e aí eu destaquei na questão política os partidos, as fases que esses partidos comandaram, liberais, conservadores, período da conciliação. Depois mostrei a criação do Partido Republicano e ambientando o processo para a crise que levou ao Segundo Reinado. Hoje, nossa aula vai se basear na parte da economia. Quando a gente fala em economia do Segundo Reinado, a gente dessa vez vai estabelecer 3 tripés, certo? A economia, ela não se explica sem a tarifa Alves Branco e os efeitos que essa tarifa resultou. A questão do surto industrial brasileiro com o Barão de Mauá, né, e todas as implicações causadas pela sua passagem aí nesse surto industrial, e também a história do café. Afinal de contas, o café está para o Brasil, como o Brasil está para o café. Durante o período do Segundo Reinado, o pessoal costumava chamar o café de Sua Majestade, o café. Pois bem, então vamos começar a nossa caminhada econômica do Segundo Reinado por esse cidadão que aparece aí à frente. Nós estamos falando de Manuel Alves Branco. Certo? Manuel Alves Branco, ele se tornou ministro da Fazenda de Pedro II, e quando se tornou ministro da Fazenda, ele estabeleceu, entre outras coisas, que o Brasil estava muito prejudicado financeiramente em 2 aspectos. Vamos entendê-los. O primeiro vinha de um problema antigo, desde a chegada da família real em 1808, e com a assinatura do Tratado de 1810, que deu aos produtos ingleses uma preferência no pagamento de impostos que chegava a ser maior, né, esse benefício, do que os próprios produtos portugueses. Pois bem, quando a família real foi embora e o imperador Pedro I articulou o projeto de independência, uma das exigências dos ingleses era que esses benefícios aos seus produtos permanecessem. E assim aconteceu. Durante todo o primeiro reinado, período regencial, uma parte inicial da segunda fase, né, do Segundo Império, os ingleses tinham essa preferência, pagando apenas 15% de impostos, enquanto os próprios produtos nacionais pagavam 18%. Toda essa estrutura montada acabou levando a um segundo colapso. Qual é? A quantidade de produtos importados da Inglaterra, produtos manufaturados, eram muito mais caros do que os produtos exportados pelo Brasil para a Europa. No caso, o café, né, que ainda estava engatinhando nesse primeiro momento, açúcar, tabaco, algodão e outros produtos agrícolas brasileiros. Então, como a gente importava produtos muito caros e exportava produtos relativamente baratos, o que acontecia é que a nossa balança comercial estava em sucessivos déficits, ou seja, estava apresentando saldo negativo. Então, o barão Manuel Alves, né, que é ministro da Fazenda, deu a Pedro II a oportunidade de se criar um novo protocolo de impostos, aonde pudesse haver uma revisão destes impostos para que eles subissem os percentuais, principalmente sobre os produtos ingleses, como forma de diminuir o déficit comercial brasileiro e aumentar as receitas do Império. Então foi com esta missão que Alves Branco se transformou em ministro da Fazenda, e Pedro II, ainda muito jovem, e sem entender a repercussão que teria essa tarifa depois, numa rebordosa vinda da Inglaterra, aceitou a proposta e a tarifa entrou em vigor. Por essa tarifa, né, que entrou em vigor no dia 12 de agosto de 44, eu coloquei aqui para que vocês vissem, né? Aumentou as taxas de importação para a casa dos 30%. Então estava sendo dobrado
o imposto de produtos ingleses quando não havia similar nacional, certo? Ou seja, pratarias, louça e outras coisas que não eram produzidas no Brasil, então a gente precisava importar, o imposto saiu de 15% para 30%. Já os produtos fabricados na Inglaterra e que algumas pequenas indústrias no Brasil já fabricavam, para dar preferência à produção nacional, o imposto subiu para 60%. Isso fez com que grande parte dos 3 mil produtos vindos da Inglaterra, que estavam com preços muito baixos, de repente tiveram a guinada, né, fazendo com que houvesse o desestímulo de importação desses produtos. Pois bem, esse impacto nas contas vai ser, óbvio, favorável ao Brasil, mas é claro que a Inglaterra não vai ficar calada, não vai aceitar esse aumento de impostos de forma arbitrária por parte do governo brasileiro, sem que houvesse uma reação. Primeiro foi pedido ao Brasil para que fosse revista a tarifa. O Brasil negou essa possibilidade, disse que as contas estavam prejudicadas e preciso fazer esse aumento. E a Inglaterra resolveu agir, né, pegando o calcanhar de Aquiles do Brasil. E aí tem muita gente que, por exemplo, não percebe a questão escravista com a tarifa aos brancos, e aí você agora vai fazer a associação dela. Em sentido, como o Brasil aumentou a tarifa sobre produtos ingleses, os ingleses resolveram colocar em prática a lei Bill Aberdeen, né, ou Slave Trade Suppression, que é exatamente a supressão da vinda de escravos da África para o Brasil, ou seja, estava sendo impedido pelos ingleses, a partir daquele momento, todo o tráfico transatlântico de escravos, né? A Inglaterra dava o troco. Se o Brasil queria prejudicar os produtos ingleses, agora a Inglaterra prejudicava o calcanhar de Aquiles da produção agrícola brasileira, que era a questão dos escravos. E isso vai ter um impacto muito significativo. Embora a gente vá, posteriormente, quando a gente for olhar a parte social, falar da Lei Eusébio Queiroz, que é somente referendando o que já dizia a Bill Aberdeen, né? O que a gente sabe é que, por conta da tarifa Alves Branco, os ingleses reagiram criando a Bill Aberdeen. Essa tarifa, Alves Branco, que entrou em vigor em 1844, vai perdurar até 1864, quando começa a Guerra do Paraguai, ela acabou fazendo com que, de forma não intencional, estimulasse a produção industrial no Brasil. Então, entre 1844 e 1864, o Brasil vai vivenciar, graças a essa tarifa protecionista, aquilo que nós chamamos de Era Mauá. E aí você tem aí a imagem de Mauá, né, que na verdade o nome era Irineu Evangelista de Souza, tinha um título de barão, né, era uma pessoa muito próxima à família real brasileira, né, e vai ser o primeiro burguês industrial da história do Brasil e um dos homens mais ricos do mundo. A diversidade de produtos que o Barão de Mauá tinha aqui no Brasil e fora do Brasil, ela era imensa. Veja, ele mexia com transportes, ele teve um banco que chegou a ter sede em vários países, inclusive na Inglaterra, né? Criou companhias de navegação, conseguiu o direito de transporte pelo Rio Amazonas numa concessão de 30 anos, investiu em tecnologia no Rio de Janeiro, na capital, criando a primeira companhia de bondes, né? Foi incentivador da implantação do sistema ferroviário brasileiro. As primeiras ferrovias vão ser construídas com dinheiro privado de investidores estrangeiros e do próprio Barão de Mauá. E aí eu destaco no top para que vocês observem aí que a primeira ferrovia de Mauá ligava exatamente do Rio de Janeiro ao Vale do Paraíba. E por que escolheu essa região? Porque o Vale do Paraíba já começava a se destacar em relação à produção do café. Então, Mauá, ele desenvolve uma série de companhias, ele desenvolve e estimula a produção industrial nacional, ele cria um banco e ele está à frente do seu tempo, tornando-se, na América, o homem mais rico de todo o continente. É claro que isso vai gerar, inclusive no imperador, uma inveja muito grande. Pedro II, já por volta de 1860, não deixou
esconder que tinha muita inveja do Barão de Mauá, inclusive chegando a prejudicá-lo, porque Mauá, ao construir uma ferrovia ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis, o imperador, de propósito, construiu uma ferrovia vizinha, certo? A do Barão de Mauá, com recursos públicos, só para prejudicar a ferrovia de Mauá. Né? Então, eu trago aqui dois destaques importantes para que vocês observem. O primeiro, né, é que lembrar que ele também investiu em telégrafo submarino, né, junto com Pedro II, houve uma ação em conjunto. Nós transferimos para o Brasil o primeiro cabo submarino ligando a Europa ao Brasil. Né? Isso permitiu com que, a partir de agora, com a invenção do telégrafo, as comunicações se tornassem muito rápidas. Né? Também investiu na primeira companhia de gás de todo o continente americano, que é a Companhia de Gás do Rio de Janeiro. Estabeleceu uma companhia de iluminação pública para a capital do Brasil, né? E também estabeleceu outros negócios na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Argentina e no Uruguai. Então era um homem muito rico e tinha muita diversificação de investimentos. Aqui eu trago para você duas imagens importantes. Essa é uma cédula, né, do Banco Mauá, né, ou seja, um título do Banco Mauá que você comprava, né, ou seja, você compra esperando ter rentabilidade desse título. E a segunda imagem que eu trago é da Companhia de Gás do Rio de Janeiro, claro que é uma pintura, né, uma ilustração em desenho, de como era a Companhia de Gás do Rio de Janeiro, e mostrando o tamanho do poderio, né, e da suntuosidade dos investimentos do Barão Mauá, ok? Então, assim, por que depois de 1864 o Barão do Mauá teve um declínio? Porque com a entrada do Brasil na Guerra do Paraguai, a Inglaterra, o Brasil vai requisitar da Inglaterra investimentos, dinheiro emprestado e armas. E a Inglaterra condicionar para que esses investimentos e essas armas cheguem a queda da tarifa Alves Branco, que vai ser substituída por uma tarifa bem mais amena, né, que vai permitir que os produtos ingleses entrem com muito mais facilidade, certo? Que é a tarifa Silva Jardim de 1864. E aí, sem o protecionismo, o que é que vai acontecer com grande parte das indústrias que Mauá abriu? Elas serão muito afetadas e Mauá vai perder praticamente todas elas. É mito dizer que o Mauá, tá? Ele saldou todas as suas dívidas, honrou o compromisso com todos os seus investidores, credores, se desfez de grande parte de suas empresas, mas foi um homem que ainda viveu e morreu, certo, muito rico. Certo? Então, a era Mauá não passa de um surto porque não houve um projeto contínuo de industrialização. E o terceiro lá, dentro dessa nossa aula, é você entender sua majestade do café. Né? Lembrar que o café chegou ao Brasil, né, através de um cidadão chamado Francisco de Melo Palheta. Em 1727 ele era um diplomata e ele tinha visitado a Guiana Francesa. E da Guiana Francesa ele trouxe sementes de café clandestinamente. Era proibido a exportação dessas sementes pela Guiana. Essas sementes chegaram ao Brasil no Pará. Ele, inclusive, plantou essas sementes. Uma coisa meio que exótica. O café não passava de um produto exótico ainda, né? E durante os anos 1800, o café foi migrando devagarzinho, chegando em 1760 no Rio de Janeiro, aonde encontrou condições ideais para o plantio. É preciso lembrar que o consumo de café no Brasil ele praticamente não existia. A Europa começava a conhecer o café, mas quem vai dar o grande boom dessa planta que vem da Etiópia, lá na África, são os Estados Unidos. E por que os americanos são tão importantes dentro da história do café? Dentro dos Estados Unidos, em 1776, declarou a sua independência em relação à Inglaterra. E os ingleses, claro, não aceitaram, houve uma guerra de independência sangrenta, né, até 1781, até o posterior reconhecimento pelos ingleses em 1783. Pois bem, diante dessa briga e das relações que vão ficar muito arranhadas entre americanos e ingleses, os americanos começaram a trocar o chá, que era uma tradição inglesa, que tinha chegado à América, né, pelo café. E aí o consumo
né, do café e a expansão desse consumo vai fazer com que, primeiro as Guianas, mas depois o Brasil, pelo seu território gigantesco e pelas condições climáticas favoráveis para a produção do café, desenvolvessem a cultura e transformassem o café no grande produto brasileiro. Aqui você tem, nesse mapa, o caminho que o café fez, né? Inicialmente plantado até 1850 na região do Rio de Janeiro, e um pedacinho aqui de São Paulo, na região de Bragança Paulista e Taubaté. Depois de 1850 a 1900, você tem a expansão da produção do café, chegando ao Espírito Santo, ao sul de Minas Gerais, né? E a região central do estado de São Paulo, e de 1900 a 1950, que é aquela fase que a gente começa a estudar e entender a questão da República do Café com Leite. O café chega no oeste paulista, né? Depois de 1950, ele ainda avança um pouco mais, entrando no Mato Grosso do Sul e chegando também à região do Paraná. O café começa a ganhar grande força, ele começa a se tornar o produto de exportação. Os recursos das exportações do café começam a chegar em grande, inclusive possibilitando ao segundo reinado um período de muita prosperidade e riqueza até 1850, mesmo com os impedimentos ingleses e mesmo com a Guerra do Paraguai, o café vai ser a grande verdade do Brasil. E, claro, fabricar uma elite riquíssima de barões do café, né, que vai viver aqui no Brasil, né, principalmente no estado de São Paulo. Né? Quando a gente fala de política do café com leite, você geralmente lembra de São Paulo Café e o leite mineiro. Né? A gente sabe que o café ele se expande conforme o mapa que eu acabei de mostrar para você, por muito mais territórios, a região sudeste como um todo. Então, São Paulo vai ser o centro dessa produção e também vão se instalar os grandes barões do café. Na capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, vão proliferar grandes mansões na Avenida Paulista, como essa que eu mostro para você. Aqui é uma das poucas que restaram na Paulista hoje, estão dedicadas aos grandes bancos, às grandes corporações, e para mostrar o tamanho do luxo e do esplendor do café desenvolvido no Brasil, além das grandes mansões, você também tem essas casas que eram decoradas por dentro com paria finíssima, lousas importadas da Europa, com móveis, né, feitos também na Europa, e você observa toda a riqueza, todo o luxo e a opulência que o café trouxe para o Brasil. Então, minha gente, nessa aula, agora, revisitando os pontos principais, a gente vai ter o quê? A Alves Branco, que permite o surto industrial brasileiro, mesmo com a reação da Inglaterra. A Era Mauá, que foi o primeiro surto industrial brasileiro, né? A gente não pode chamar de revolução industrial, né? E principalmente a importância que o café teve para o Brasil, o caminho que esse café tem, né? E até se tornar a grande vedeta brasileira e na formação da elite poderosa que foram os barões de café. Ok? Um grande abraço e até a próxima aula.